vos pedimos, que vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno Satanás, e a todos os espíritos malignos, que andam pelo mundo, para perderem as almas, e assim seja. Pegamos a Nossa Senhora cada palavra dessa direção espiritual, também o coração de todos aqueles que vão ouvir. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. boa noite, paz e bem. Então, nessa direção de hoje, o Senhor Jesus nos chama à busca sincera de um caminho de santidade com Deus. A comunidade Voz dos Pobres deve prestar a Deus um culto de adoração verdadeira e de busca sincera da santidade. Só que a santidade, ela não é como às vezes a gente pensa, uma pessoa santa é uma pessoa imaculada. Só a Virgem Maria e o Senhor Jesus são imaculados. Todos os outros santos foram pecadores. A santidade verdadeira não é aquele que consegue ter uma vida imaculada, mas é aquele que consegue, com todos os seus defeitos, com todas as suas fraquezas, permanecer buscando ser santo, permanecer buscando a santidade. E nada em nossa vida pode ser uma desculpa ou uma barreira para buscarmos a santidade. Nenhum tipo de situação, nenhuma pessoa. Quero recordar que em Gênesis 3, quando Eva oferece a Adão o fruto proibido, lógico que é uma linguagem simbólica, mas nos ensina que Adão e Eva pecaram pela desobediência a Deus. Só que não assumiram diante de Deus que pecaram. Puseram a culpa em Deus. Vocês já repararam isso na leitura? Eles põem a culpa do pecado deles em Deus. Deus pergunta para Adão: por que fizeste isso? E ele diz: a mulher que o Senhor colocou do meu lado me ofereceu e eu comi. Quer dizer, então ela que me ofereceu e você que pôs ela, então a culpa no final das contas era de Deus. Mas até hoje nós fazemos isso sem perceber. Eu não vou adorar por causa disso, eu não vou buscar santidade por causa disso. Às vezes acusamos até o ministro geral: eu não sou santo porque o guardião que você pôs para cuidar de mim é terrível, então a culpa é minha de não ser santo. Eu não sou santo porque o ministro de nossa região não faz isso, faz aquilo, eu não me entendo com ele. O ministro que você pôs lá, então eu sou culpado de novo. Então o ser humano sempre vai colocando essas desculpas para não buscar a santidade verdadeira. Não sou santo porque meu marido bebe, eu não sou santo porque a minha mulher não vai na igreja. A santidade é um chamado pessoal. E a resposta tem que ser uma resposta pessoal. E tem que ser uma resposta sincera, adulta, consciente. Ser santo não é uma brincadeira. Ninguém é santo por um tempo. Não existe ninguém que foi santo por um tempo. Ou se busca a santidade e só vai alcançar ela no céu, porque essa vida é uma peregrinação em busca da santidade. E Deus vai derramando rosas e perfumes de santidade na vida daqueles que buscam, mas a santidade é alcançada só no céu. A vida e a busca de santidade, os reflexos da santidade, nós vemos na vida dos santos. Mas todo São Francisco, que na minha opinião foi o maior de todos os santos da igreja, ele no dia de sua morte dizia que era um pecador, que deveria começar tudo de novo ainda. Ele se reconhecia um homem fraco.
Era um homem santo. Mas ele reconhecia que a sua santidade seria plena, seria completa, quando ele estivesse no céu com Deus. E a maior tentação que temos é deixar uma santidade muito longe de nós. E isso é coisa do inimigo de Deus, de colocar que a santidade é algo tão distante de nós como o céu da terra. Mas a santidade, a busca da santidade está na nossa frente, na nossa vida, no nosso dia a dia, nas nossas decisões de cada dia, na palavra dita de cada dia, no trabalho feito de cada dia, no sim dado a Deus de cada dia. Porque se buscarmos uma santidade imaculada, nós vamos desistir. Vamos desistir. Na outra comunidade que eu pertenci, quando as pessoas tinham o fundador como um santo imaculado, mas quando descobriram que ele era uma pessoa como todos nós, disseram para Deus a mesma coisa: não vou mais buscar a santidade por causa que esse fundador que você pôs para mim, a culpa de Deus, não é imaculado como eu imaginava. Então criamos na cabeça uma santidade que não se pode alcançar. Uma santidade de uma pessoa imaculada, sem nenhum defeito, sem nenhuma mancha. Uma pessoa que não vai ficar nervosa, que não vai ter dor de barriga, que não vai estar irritada um dia. Isso não existe. Santidade é para as pessoas, e as pessoas são assim. Os anjos têm uma santidade angélica. Eles são imaculados. Nós não. Só o Senhor Jesus e a Virgem Maria foram imaculados. Todos os outros santos, Santo Estevão, que festejamos hoje também, primeiro diácono da igreja, ele também foi pecador. Como nós, São Paulo aparece na cena de quando estão apedrejando Santo Estevão, foi santo. Quem duvida da santidade de São Paulo? Ninguém. Mas ele estava matando lá, apoiando a morte de Santo Estevão antes. Em São Paulo, a gente lendo as cartas de São Paulo, percebemos quanto que ele lutava para buscar a santidade. E ele falava assim: se eu posso me orgulhar de alguma coisa, eu me orgulho de minhas fraquezas. Só das minhas fraquezas. Porque a pessoa que verdadeiramente busca a santidade, ela consegue reconhecer o quanto ela é imperfeita diante da perfeição de Deus. Isso é um sintoma da santidade. A pessoa se achar pequena, a pessoa se perceber menor. Porque a pessoa que se sente maior, ela pode estar em qualquer caminho, menos no caminho da santidade. A santidade, a proximidade da luz, vai mostrando a nossa pequenez. A proximidade da luz de Deus, do Santíssimo Sacramento, vai nos mostrando o quanto somos pequenos, o quanto precisamos de Deus. E quanto mais estamos próximos de Deus, mais nós percebemos que precisamos de Deus. Quando eu era novo na caminhada assim com Deus, nos primeiros anos assim da minha conversão na igreja católica, eu olhava os líderes de grupo de oração, olhava as pessoas que estavam à frente conduzindo na música, e eu dizia assim: nossa, meu, como eu queria ser igual esses pregadores, esses músicos que têm uma vida próxima de Deus, né? Eu estou cheio de tendência ao pecado, eu preciso de uma luta enorme para conseguir ser um pouquinho mais humilde. Mas eu criava uma fantasia na cabeça, porque com o tempo eu fui percebendo que todos eram fracos como eu. A diferença é que sabiam que eram fracos e mergulhavam essa fraqueza na força de Deus. Entregar a vida diante de Deus. A pessoa que eu sempre admirei e admiro até hoje, a Jane, minha tia, quanto que ela passou na vida, quanto que ela sofreu na vida. E quando eu entrei na igreja católica, foi ela que me levou a primeira vez num grupo de oração, me explicou a fé católica. E eu sempre admirei a caminhada dela, admiro até hoje. Na minha opinião, é uma pessoa
que busca a santidade em verdade, mas é uma pessoa que tem todas as dificuldades que nós temos, porque é assim que é feita a santidade. O padre José Estela, uma vez, eu mostrei para ele uma imagem de São Domingos Sábio, que está assim com o crucifixo. São Domingos está olhando para o crucifixo assim, como se estivesse em outro mundo na imagem. E o padre José olhou para mim e falou assim: essa imagem de São Domingos foi feita pela maçonaria, para colocar a santidade como algo inatingível, como se um santo fosse uma pessoa alienada que fica andando com o crucifixo, olhando para o crucifixo o dia inteiro e não tem responsabilidade nenhuma com nada no mundo. Falou, então a maçonaria, com essas imagens de santo, conseguia colocar um abismo enorme entre o segmento verdadeiro de Jesus e o segmento imaginário de Jesus. Então as pessoas pensavam: ah, mas ele foi santo, ele era diferente de mim. A nossa comunidade tem algo muito particular. Nós somos leigos, todos nós, celibatários, não celibatários, somos leigos. E nós estamos no meio do mundão mesmo, porque Deus quer dizer para o mundo, não só a nossa comunidade, mas a maioria das novas comunidades, que o Papa diz que são uma resposta do Espírito Santo para a igreja, a maioria das novas comunidades são de pessoas leigas e de pessoas que estão junto com todo mundo, estão misturados. Vão na escola, vão na faculdade, trabalham, pegam ônibus, pegam metrô e mostram que é possível ser santo assim. Deus quer dizer, Deus quer tirar esse abismo entre o homem, o ser humano e a santidade. Quer mostrar que a santidade não é possível só dentro dos conventos, não é possível só dentro dos mosteiros, mas é possível nas cidades. E o documento de Aparecida fala isso. Deus quer fazer dessa cidade uma cidade santa. Jesus não se escondeu no monte. Jesus subiu no monte, mesmo no momento da transfiguração, e Pedro pede para ele: vamos fazer umas tendas aqui a gente fica. E Jesus dá um grande ensinamento: não, vamos descer, vamos para a cidade, onde está o povo, não vamos nos esconder. E esse chamado particular da comunidade Voz dos Pobres é para mostrar para o mundo que é possível ser santo sendo gente normal, pedreiro, serralheiro, pintor, mecânico, médico. Todos são chamados à santidade. E na nossa vida, Deus quer mostrar para a sociedade que essa santidade não é impossível de ser buscada, não é impossível de ser encontrada, mas é possível. É possível um pai de família, com esposa, com filhos, com tudo, viver em santidade, na busca da santidade. E nada pode ser desculpa para não buscar essa santidade. Ah, eu não busco a santidade porque no meu emprego, meu patrão é muito chato e lá não dá porque todo mundo fica falando palavrão e pornografia na hora do almoço. Então, a maioria das firmas tem isso, e isso não pode ser desculpa. Deus, você não me deu outro emprego, e fica lá, então me dê outro emprego para mim buscar a santidade. Pondo a culpa também em Deus. Santidade é uma decisão séria, de uma pessoa séria. Nós devemos, diante de Deus, ter seriedade no nosso sim a Deus. Caminhar com seriedade, com todas as fraquezas, mas com seriedade. Eu quero pegar uma passagem do documento novo do Papa. Essa exortação apostólica do Papa Francisco, Evangelii Gaudium, quer dizer, a alegria da evangelização, do Evangelho, no capítulo 151, o Papa Francisco fala assim: não nos é pedido que sejamos imaculados, não nos é pedido que sejamos imaculados, mas sim que não cessemos de melhorar, vivamos o desejo profundo de progredir no caminho do Evangelho e não deixemos cair os nossos braços. Olha que sabedoria do Papa.
não nos é pedido que sejamos imaculados, mas que não cessemos de melhorar, que a gente não cesse de buscar a santidade, de melhorar, hoje ser um pouco melhor que ontem. Vivamos o desejo profundo de progredir no caminho do Evangelho e não deixemos cair nossos braços. Não deixemos cair nossos braços. Na linguagem bíblica tem um sentido muito profundo, em cima daquela passagem que Moisés com os braços erguidos, na guerra de Israel contra Amaleque, o povo de Israel vencia enquanto Moisés estava com o braço erguido. Quando Moisés abaixava, o povo começava a perder. Aí Araão e Hur que ficavam segurando as mãos de Moisés para o alto, para que Israel vencesse. Então tem esse sentido da vigilância. Não deixemos cair os braços, quer dizer, a vigilância, a oração, a busca sincera e profunda do conhecimento de Deus, do autoconhecimento também, a busca da santidade, mas não de uma santidade de fantasia, mas uma santidade real, uma santidade de atitudes reais, concretas. Porque senão a gente acaba caindo naquela tentação que caíram os fariseus, né? A busca de uma santidade imaculada, mas não real, só externa. Só para a gente ter uma ideia, eles queriam ser perfeitos na lei, os fariseus, e entregando Jesus para ser morto na casa de Pilatos, olha só, eles entregam Jesus para ser morto na casa de Pilatos, com a consciência de que Jesus só tinha falado a verdade, que Jesus tinha curado, Jesus tinha libertado as pessoas, mas eles não entram na casa de Pilatos para não se contaminar. Olha só, eles achavam que se eles entrassem na casa de Pôncio Pilatos, os fariseus, eles iam se contaminar porque ele era uma pessoa pagã. Mas eles não achavam que contaminava a alma deles entregar um inocente à morte. Então filtrava um mosquito e engolia um camelo. É uma santidade que não quer tocar, quer só ser externa, não quer tocar o outro, não quer ir em busca do outro. Que tem medo de se lançar, tem medo de arriscar. E não percebe que ao ficar cumprindo a lei de uma forma externa, para mostrar para os outros que faz, entregam o Filho de Deus à morte. Se peneira então uma mosca, se engole um camelo. Quando Jesus fala assim, a religião, a santidade perfeita é buscada na verdade, na justiça, quando ele fala para os fariseus, se vossa justiça não for maior que a dos fariseus, no reino dos céus vocês não vão entrar. Jesus quer dizer isso. A vivência e a busca da justiça, a vivência e a busca da misericórdia, de ter misericórdia com quem nos machucou, ter misericórdia com os fracos, com os que caíram. Isso sim é cumprimento e busca da santidade em Deus. Isso sim, porque senão eu não caí em nada. Vamos trazer para a nossa realidade aqui. Eu cumpro a regra de vida da missão à risca. Sim, mas o fulano não cumpriu, eu já expulsei ele. Peneirou um mosquito e engoliu um camelo. Se deve viver sim a obediência à regra, mas a primeira de todas as regras é o amor e a misericórdia e a busca da justiça. Isso não deve, eu busco o amor, então não sigo a regra. Não, se não segue a regra, já também não busca o amor verdadeiro, porque a regra é enraizada no amor de Deus. Mas que isso não fique com um legalismo somente, um cumprimento de normas, sem alma, sem coração, sem enxergar situações, já julgando situações sem saber o que está acontecendo, julgando pessoas sem se pôr no lugar delas. O Papa continua dizendo assim: Evangelho Gaudium, capítulo 49, o Papa fala assim: eu prefiro uma igreja acidentada, ferida e enlameada
por ter saído pelas estradas, do que uma igreja enferma pelo fechamento e a comodidade de se agarrar às próprias seguranças. Não quero uma igreja preocupada com ser o centro e que acaba presa em um emaranhado de obsessões e procedimentos. Essa frase do Papa é muito forte. O Papa quer dizer assim: a santidade da igreja não está em se fechar em si, não está em ter ela como centro de tudo. E isso trazendo aqui para nós, a santidade da comunidade Voz dos Pobres também não está em se fechar em si, em buscar só se cuidar de nós mesmos. A santidade nossa e da igreja é sair, nem que se machuque, mas sair em busca, arriscar, buscar os pobres, não ter medo, como os fariseus, de se contaminar. Uma vez, um rapaz veio conversar comigo e disse assim que ele achava que ele estava contaminado. Sabe esses caras de grupo de oração que tem essas coisas na cabeça? Ele achava que ele pegou uma contaminação. Eu falei, mas por que? Você foi num ritual de satanismo, alguma coisa? Não. Eu falei, então como que você pegou essa maldição que você falou? Ele falou, não, que veio um mendigo de rua na minha casa, aí me chamou e eu fui lá e dei um café pra ele e ele me abraçou. Depois daquele momento que ele me abraçou, eu senti que alguma coisa ruim passou pra mim. Mas o cara falou isso pra mim, né? Esse tipo de mentalidade é uma mentalidade muito comum dentro da igreja, infelizmente. Sabe, essa mentalidade do fariseu, de que o abraço pode te contaminar. Eu li um livro do padre Gabriele Amorti, exorcista de Roma, um homem, na minha opinião, muito santo, mas que tem uma reflexão completamente fora do evangelho, que ele diz isso. Ele fala, cuidado quando for abraçar alguma pessoa, assim, porque tem pessoa que o satanista manda nos eventos para abraçar as pessoas e passar o diabo para a pessoa. Isso não existe. Não existe. Jamais um demônio vai ser passado de uma pessoa para outra por um abraço. Porque o demônio nunca está num abraço. Nunca está. Ele quer desunir, ele nunca quer unir. Então às vezes as pessoas com medo de chegar, com medo de resgatar, com medo de buscar alguém. A Aliança de Misericórdia faz um trabalho lindo disso. Eles vão nas portas dos prostíbulos, assim, das casas noturnas e evangelizam sem medo. Os homossexuais, os travestis, as prostitutas, eles evangelizam, eles choram. E quantos saem daquela vida porque eles não tiveram medo? Agora se ele disser assim, eu não vou lá porque eu vou acabar me contaminando, porque eu também sou fraco, eu também tenho tendência a olhar para a mulher que está lá dançando, como que eu vou? Com medo de se contaminar, não sai de si, se fecha em si. E essa não é a santidade verdadeira. A santidade verdadeira, como o Papa diz, eu prefiro uma igreja que saindo de si, mesmo que volte enlameada, mas tem lá a confissão para você se confessar. Mas vai buscar quem está na lama. Vai em busca deles. A irmã Maria, esses tempos, foi no presídio de Franco da Rocha, que você foi? De Itapecerica. E conversou com os presos, e não foi só evangelizar, mas foi aprender também com a história de vida deles, e partilhar e abraçar, sem medo de se contaminar. Não quero uma igreja preocupada com ser o centro, e que acaba presa em um emaranhado de obsessões e procedimentos. Para a gente terminar, eu quero só pegar uma passagem do Evangelho. Está no Evangelho de São João, no capítulo 16, versículo 2, versículo 1 e 2. Jesus diz assim para os discípulos dele, já próximo da crucificação de Jesus, ele disse assim para os apóstolos e para os discípulos: disse-vos estas coisas para vos preservar de alguma queda. Eles vos expulsarão das sinagogas. E virá a hora em que todo aquele que vos tirar a vida julgará prestar culto a Deus. Olha que forte isso. Vai chegar uma hora da perseguição, Jesus está dizendo, e essa hora chega na vida de todos nós.
vai chegar uma hora que aquele que busca tirar sua vida vai julgar estar prestando um culto a Deus. A hora que alguém te perseguir, vai julgar está prestando um culto à lei, obedecendo a lei. E vai achar que está agradando a Deus. Como nós vimos na outra comunidade que a gente pertencia, quantas pessoas fizeram mal ao fundador, achando que estavam prestando culto a Deus. Eu fiquei sabendo esses dias também de um rapaz extremamente zeloso pela liturgia, só na cabeça dele, que prejudicou tanto a vida de um padre, foi até a Dom Júlio falar mal do padre, falar com o padre, que agora o padre está pensando até em desistir do sacerdócio, está magoado, foi lá partilhar com o Padre Rocha. O Padre Rocha conversou comigo. Tudo porque esse cidadão ele foi reclamar para o bispo que o padre apoiou o cotovelo no altar e que no direito canônico não pode apoiar o cotovelo. Então você começa a perceber que aqueles que vão perseguir, vão julgar, está prestando um culto a Deus. A pessoa fica tão bitolada que ela acha que prejudicando, não está nem aí para a pessoa do padre que entregou a vida dele, que deixou a família dele, que mora lá entregando a vida para Deus, que está lá sempre à disposição. Não pense em nada disso, apesar ele não cumpriu a lei, ele pôs o cotovelo em cima da mesa, então ele está errado. E deu bronca em Dom Júlio ainda. Disse para Dom Júlio que Dom Júlio parecia que estava indiferente a essa situação clamorosa. Você vê? Só na lei. Só na lei. Esquecer, a lei é boa quando ela é vista pelo amor, pela misericórdia. Mas quando a lei serve para matar, serve para destruir, já pensou destruir um sacerdócio por causa de uma perseguição por causa da lei? Achando que estão cumprindo, ele acha que ele é o maior profeta da região Lapa toda, da diocese, da arquidiocese, esse rapaz. Ele acha que ele é o maior profeta, porque ele tem coragem de falar para o bispo que o padre pôs o cotovelo em cima do altar. Eu já vi até o Papa celebrando, o Papa também apoia esse cotovelo no altar na hora da consagração. O Padre Sérgio, o Padre Roberto, o Padre Jonas da Bíblia, não sei no que ele está inspirado. Falar, e isso não tem no direito canônico inteiro, que eu já li para ver se tinha e não tem. Então, a pessoa acha uma coisa, põe na cabeça, aplica aquilo, acha que é um profeta porque está fazendo e está destruindo os outros, achando que está prestando culto a Deus. Então que na nossa vida, filhos e filhas da comunidade Voz dos Povos, sempre quando a gente for corrigir alguém, sempre quando a gente for chamar a atenção de alguém, sempre seja com caridade. A verdade sem caridade é farisaísmo. Sempre seja verdade com caridade, pensando no bem da pessoa, pensando em salvar a pessoa, não em acabar de afundar a pessoa que já está com dificuldade. Nosso coração tem que ser na lei de Cristo, a lei da liberdade de Cristo, a lei da justiça e da misericórdia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.